Bom, pessoal, vamos lá. Mais um passo aí na nossa jornada rumo a R$ 1 milhão com opções, enriquecendo com opções, né? Mas a gente vai fazendo isso, principal, aprendendo muito e também, muito importante, com paz e tranquilidade, para que a gente possa também usufruir da vida. Muito mais importante que R$ 1 milhão é o usufruto daquilo, do nosso bem maior, que é a nossa vida. Tá? Então vamos trabalhar. Bom, esse vídeo aqui, ele vai estar dividido, ele é um vídeo especial, porque ele vai estar não porque ele vai estar dividido em dois, ele sempre está dividido em dois, três, quatro vídeos. Nossos vídeos sempre são três, quatro, cinco conteúdos, dois a cinco conteúdos por vídeo. Basta vocês olharem semanalmente aqui no canal. Bom, esse vídeo aqui, a gente vai falar, além da apuração, a gente vai falar também sobre estrutura de renda. Então, vou falar uma primeira estrutura de renda. A gente já está com duas estruturas de rendas bem claras aqui é, na nossa playlist, né, de jornadas de semanais, bem claras para mim, mas para vocês talvez não estejam, tá? Então, a estrutura de renda que a gente vai falar hoje é sobre o uso da put longa, ITM, tá? E vamos fazer assim, tome muito cuidado com o que vai ser falado aqui, porque não é para sair fazendo, não é para tirar do bolso e sair gastando tudo com isso, tá? Vocês vão ver resultados meio que absurdos em relação a, por exemplo, 10% ao mês. Uma estrutura simples é só comprar put longa. Calma, tá? Então, eu vou destacar alguns pontos de risco. Não dá para falar todos os pontos de risco, mas a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Detalhe, roteiro hoje bem simples, tá? Esse vídeo eu acho que vai ser um dos melhores vídeos, porque eu não estou com a mínima vontade de gravar, e pior, depois ainda tenho que gravar mais dois. Mas uma coisa é vontade, outra coisa é propósito, né? Meu propósito aqui é sempre trazendo conteúdo de qualidade, acompanhamento, para que a gente tenha cada vez mais segurança dentro do mercado. Vocês olhando o que eu faço, o relato do que eu faço, vocês vão pegando segurança para poder ter a mente tranquila. Não é segurança para sair fazendo, cuidado com isso. É segurança para ter a mente tranquila, para observar o que de fato importa e não ficar perdido no mercado. Ah, o gráfico, a notícia, o payroll. Não. Vamos olhar para o nosso mundinho, nossa estrutura, aquilo que está no nosso domínio, tá? Vou começar aqui com a apuração do resultado, porque o GAF é muito chato, ele não quer entregar o ouro para quem não fica até o final, ele só quer entregar o ouro para quem de fato importa, né? Inclusive é um papo que eu vou ter que, é um vídeo que pretendo fazer aqui de um grupo de alunos do nível 3, né? Nível 2 e nível 3 aqui do canal, que eu estou achando maravilhoso. Eu falei, puxa, para isso para isso que é o propósito do canal, tá? Muito menos em termos de massificar o conhecimento, mas que eu possa ir aos poucos salvando gafanhotinhos, né? Aliás, eu sou gafanhotos derivativos, sou auditor fiscal, curto fazer esse trabalho aqui extra, né, com vocês, e a gente vai se desenvolvendo e ajudando a desenvolver o mercado financeiro. Então, primeiro, apuração do resultado, vocês vão ver, melhorou, o caixa melhorou, né? E também melhorou mais ainda, cada semana, né, está melhorando ainda mais o nosso patrimônio líquido, que chegou lá num limite de drawdown e agora ele está evoluindo sempre positivamente, graças, claro, à Bolsa Parada. Tá? Mas ok, vamos lá. Então isso aqui vai ser a primeira e depois eu vou falar de estruturas de renda com opções. Aqui a gente já tem duas, eu vou falar de uma muito simples que eu iniciei agora, mas para a gente entender o que seria essa estrutura. Tá? O risco razoável, retorno razoável e, principalmente, o tempo a favor. Se o mercado continuar como está, e normalmente ele sempre está como está, o resto é resto, né? Que mas subiu, desceu, mas está lá, não fica entre 100 e 130 é pouco, tá, galera? É pouco. Por quê? Porque só a renda fixa, se você deixar parado R$ 100, vira 110. O que é a bova de 100 para 130? Um risco muito maior é pouco, tá? Então, vamos lá trabalhar a nossa apuração primeiro, tá bom? Então, a gente está no ciclo 7, tá bom? A playlist, ela tá no canal, é só vocês olharem jornadas semanais, tá no canal assim, você entrou no canal, vai estar lá, vídeos do nível 1. A playlist das jornadas semanais, ela tem vídeos abertos, a grande maioria dos vídeos abertos, e alguns vídeos exclusivos. Então depois que eu vou gravar esse vídeo, eu vou ter que gravar também vídeo exclusivo para os membros, tá? São dois videozinhos, para o nível 1 e um para o nível 2, beleza? Então a gente está no sétimo ciclo. Nesse sétimo ciclo, a gente começou com essa bagunça toda, e eu separei em duas operações. Né? Uma operação está sendo acompanhada, como todas as operações, na área aberta, a grande maioria das operações na área aberta, e peguei uma parte da operação, né, essa 100x 134, e fiz exclusivo para os membros. Tá? Na playlist vai ter os vídeos lá exclusivos para os membros,
que é, eu estou chamando de ciclo 7.2. Tá? Esse vídeo vai ser gravado em seguida. Eu até abri o primeiro vídeo, porque vocês bateram a meta para todo mundo. Tá? Então esse aqui é o ciclo 7. Bom, no ciclo 7, não vou repetir, começou daquele jeito. Tá? No último vídeo, se vocês pegarem o último vídeo, beleza? Como eu falei, quando o Gafa não tá afim de gravar, o negócio vai rápido. Ó. Mentira, fala que vai rápido, chega depois, vira 30 horas. Então, na última semana, tá? Estudo e operação que foram realizados, estão relatados aqui no canal, tá? Isso aqui era a posição que a gente estava na última semana, no vídeo do dia 17 de setembro, 18 de setembro. A posição é essa, tá? 17 de setembro. É o último vídeo na playlist antes desse. Como é que estamos, tá? Na quarentena, a gente está com 470, 40. Isso aqui, essa operação de quarentena é uma operação em que a gente está resolvendo um chabu, né? A gente pegou todos os chabus, agrupou nela, beleza? Ela está semi-coberta aqui e quando eu falo que a gente já tem uma estruturazinha de renda, ela já está nessas call longas, que foi o mote do último vídeo, tá? A operação principal é o que a gente vai operar, vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? E as coberturas eu não mexi, exceto num pontinho que agora eu já não vou chamar mais de cobertura. Alguma coisa já vai virar estrutura de renda, beleza? Então, e a gente vai falar sobre isso hoje. Quais foram as operações realizadas? As únicas operações realizadas essa semana foi em cima disso aqui, tá? Eu nem ia realizar a operação, porque o mercado caiu para o 127, ele voltou ali para o miolo, 129, quase bateu, chegou a bater 130. Então 130 é esperar moer mais um pouco e semana que vem eu já iniciaria o ciclo 8. Mas resolvi rolar um mês, pegar a grana e fazer uma estruturazinha de renda para gente, para mostrar aqui, até para já deixar uma aula específica, tá? Então, o que a gente vai operar, o ciclo 7.1 tem a operação de quarentena, faço um call longo aqui, né? Tem a operação principal e tem outras coberturas aqui que estão meio que avulsas, beleza? Bom, quais foram as operações realizadas, tá? As operações realizadas foram feitas no dia 27 de setembro e eu só, entre aspas, colei, tá? Então, a operação principal que eu tinha é essa aqui, beleza? Que já virou uma operação sem risco, então a gente começou uma operação que não tem risco, entre aspas, de perder, beleza? Por que não tem risco de perder, Gafa? Porque a gente iniciou essa operação dentro de um contexto em que a gente tem problema aqui em call vendida, lá no 119. Então, se cair, essas 150 vezes 132 não será um problema. Mesmo assim, eu ainda tenho puts cobrindo. Tá? Então, não seria um problema, eu poderia até aumentar a carga. Não estou aumentando a carga para mostrar para vocês que a gente não tem que ter pressa para evoluir na nossa jornada. Tá? E, além disso, e assim, não indico que aumentar a carga, tem que ter muito domínio para aumentar a carga. Tá? Então, não façam isso sem controle. Beleza? Então, e além disso, eu tenho essas coberturas. Então, para cima, eu já estou coberto aqui, não é um problema. E para baixo, eu ainda tenho também cobertura aqui, não é um grande problema, seja porque eu estaria fazendo uma operação dual aqui, seja porque eu estou coberto minimamente aqui num risco só de R$ 7, beleza? Mas a gente faz o cálculo desse risco aí também. Bom, as operações feitas, pessoal, tá? Mas Gafo, eu quero entender mais. Eu não tô... Olha, pessoal, estou fazendo o meu possível, tá? Então, nível 1 tem uma playlist de educação continuada, que eu acho super importante começar por ela, estudar por ela e por essa aqui. Essa aqui também foi feita por nível 1, mas aquela lá estava inviável, não estava conseguindo fazer conteúdo para o nível 2. Nível 2, a gente já pensa mais no poder de cobertura, tá? Estou devendo vídeos da nossa playlist principal do nível 2, educação continuada. E tem um vídeo específico aqui, que é um head para call, para essa call aqui, tá? Um vídeo específico que não vai impactar quem está assistindo o ciclo 7.1, não vai impactar aquela operação. Quem está assistindo o ciclo 7.2, que é exclusivo para o membro nível 1, também não vai impactar a operação que eu botei lá exclusiva para o nível 2. E tem o nível 3, que é a sala gafanhoto, que aí é uma aula, são 2 aulas por mês, tá? Vocês vão ter um grupo de alunos já, e a gente tem nas terças-feiras aulas exclusivas, beleza? Então ali já é. Assim, o objetivo lá era inclusive separar, deixando bem claro que se chegar aluno zerado lá, eu vou fazer aula específica para. Vou dividir a aula em duas, que é 1h30 com os veteranos, e a ideia é que ficasse 1 hora
com os alunos novos, pegando conteúdos mais básicos, tá? Isso é a sala do gafanhoto, beleza? É como se fosse um grupo para lidar com grupos heterogêneos. Como não apareceram alunos novos lá, alunos que não conhecem, que conhecem pouco de opções, a gente está aproveitando e ficando 2 horas praticamente só com a galera veterana. O último encontro foram 3 horas, tá? Foi terça-feira agora. E fica gravado, tá lá na playlist é, dos, na playlist do Sala Gafanhoto, beleza? Bom, então ok. As operações feitas, beleza? Operações feitas foram simplesmente, eu rolei isso aqui uma semana e embolsei R$ 97. Então foi uma rolagem de uma semana. O que é interessante a gente observar aqui? Interessante observar que eu estando a 6 dias do vencimento dessa, não há uma melhora significativa nas rolagens. Tá? Então, por exemplo, olha, 2,53 mais 1,50 foi o que eu recebi para montar a estrutura nova. Foi o que eu recebi para montar a estrutura nova. Em relação à semana anterior, tá? Eu vou descontar aqui, ó, menos 0,98, recebi 65 centavos. Então, a rolagem ela está sendo praticamente a mesma e a BOVA estava no 129, alguma coisa, quando eu rolei. Então não estava muito, não daria para ser muito melhor do que isso, tá? Por causa do preço, porque estava na linha do dinheiro. Se eu esperasse uma semana, até mostrei aqui, eu talvez conseguisse uma rolagem melhor, mas não era o objetivo. Falei, deixa eu rolar de uma vez, peguei essa grana, tá? E agora, e é só isso, tá? E investi numa estrutura de renda. Então isso aqui é só o início do que eu vou falar. Então, guardem que eu fiz essa operação, o quê? O GAFA rolou, pegou a grana e comprou P15. Só isso é estrutura de renda. É só isso. Tá? Comprei uma put longa. Como é que isso aí vai dar renda? Eu comprei a P15 por 14,20. 85. P15 é para abril de 2025, tá? Então isso aqui é uma put no 150, a put no 150, com vencimento para abril de 2025. Paguei R$ 14, beleza? 85,20. E já que eu comprei 6 puts, eu vendi mais 6. Tá? Até fez depois, para mostrar a variação do mercado, tá? 3 centavos abaixo, 5 centavos acima, porque o mercado deve ter dado uma puxadinha para baixo, beleza? E botei mais R$ 24 no bolso. Então, 97, aproveitei isso aqui. Mas, Gafa, vendendo put, você não teria direito a vender call. Sim e não. Eu não me preocupo em vender 6 a mais aqui, porque a estrutura que eu estou aqui, a, qualquer rolagem que eu dei aqui no 129, a J, as calls, qualquer rolagenzinha no 130, 131, o que eu vou reduzir de call aqui já banca isso aqui. Então eu já estou deixando dinheiro na mesa entre nós, tá? Por estar comprado em 150 e vendido em 150. Eu poderia, sim, calma, com cara, galera, não façam operações descobertas, vocês não sabem, não estão entendendo o que eu estou falando aqui. Quando eu falo com tanta tranquilidade, eu poderia sim vender a mais aqui, tá? É porque existe um outro patamar de discussão que alguns alunos já têm, mas deixam coberto por enquanto. É melhor deixar dinheiro na mesa do que falir. Tá? Melhor deixar dinheiro na mesa do que falir. Aqui eu estou falando, eu poderia vender a mais sim. Tá? Por quê? Porque eu sei quanto que eu consigo reduzir na rolagem, objetivamente, e posso falar que se eu vender 6 calls a mais aqui, não vai prejudicar a minha cobertura. Eu vou me sentir coberto. Eu vou me sentir coberto. Mesmo, mas se a bola for para 150, eu vou me sentir coberto com 6 a mais aqui. Mas isso é meu, tá? Então, cuidado, não façam essas descoberturas. Então, uma vez que eu falei, vou vender 6 aqui, vou vender 6 aqui, não é um grande problema, porque eu me sinto seguro em fazer isso, tranquilo, tá? Não façam operações descobertas, beleza? Ok, fiz essa venda aqui. Essas 6 aqui já estão cobertas, né? Protegidas, não diria cobertas, estarão protegidas, minimamente protegidas, por 6P15. Tem defesa, tá? Essa 6J130 tem defesa, tá? Aonde? Na 150K130 e nessa distância temporal entre a J130 da semana 2 com a K130. Isso é uma outra defesa que me permite estar tranquilo aqui. Tá? Então não tem problema vender call e put aqui. Operação dual, botei R$ 24 no bolso. Não tem problema para mim. Para vocês, façam no sapatinho. Tá? E aí, já já vou falar sobre a estrutura de put longa. Tá?
Isso aqui fica guardado. Vamos fazer o padrão da apuração. Como é que a gente faz? Galera, isso é ferramenta, isso é importante. É essas ferramentas que vão te levar para longe. Não é ferramenta, me desculpa, né? Não é ferramenta, eu vou agrupar lá no Profit, vou juntar não sei o quê. Não, não vou botar numa planilha Excel, não, não. Isso aqui, ó, registra. Se você não fizer o básico, se você não registrar a operação, você está fadado a se dar mal. Tá? Registra, aprende. Depois que você pegou prática, vai planilha Excel, pode manter uma planilha Excel. Não estou falando assim, não sou contra. Mantenha as suas planilhas, tá? Mantenham as suas planilhas. Mas tenham em mente que você está, para você dominar de fato, você tem que estar fazendo aqueles movimentos e entendendo cada peculiaridade. Quando você está anotando aqui, a sua cabeça, as suas próprias operações, a sua cabeça está pensando. Putz, podia ser melhor, olha, poxa, aqui teve 13 centavos, eu rolei recebendo 13 centavos com a BOVA no 129. Então, estando R$ 3 dentro do dinheiro, a rolagem semanal, ela é positiva. Essas coisas vão surgindo na sua cabeça enquanto você está lá anotando a sua operação. Você percebeu isso? Que, olha, uma rolagem de uma semana de put ITM, R$ 3 dentro do dinheiro, me deu uma rolagem de. Eu recebi nessa rolagem. E na rolagem da qual eu faturei 52 centavos. Perceberam isso? Uma semana. Tá? Então, e esse é o ponto que a gente tem que ajustar. Beleza? Ok. Então, é essa a grande vantagem. Não estou falando aqui para. Não, vocês não precisam ser rápido, mas também não precisa. Não precisa ser rápido, também não precisa ser muito molenga também não, tá? Mas para aprender, a observação e esse tempo para a mente é fundamental. Bom, então vamos olhar primeiro, não, primeiro risco não, vamos primeiro para apuração, tá? Olha, vamos olhar primeiro, esse aqui já é o risco, tá? Então vamos olhar primeiro a apuração. Como é que estava a apuração da semana passada? Na semana passada, a gente estava com uma apuração de setembro, beleza? Em que a gente tinha como o nosso patrimônio líquido 1.917 negativo, tá? Embora a gente tivesse 2.100 de caixa, o nosso patrimônio líquido estava negativo, beleza? Então, depois a gente fez eu fiz um ajustezinho, até fiz uma arrumada aqui no dia 20 de setembro, acho que no vídeo exclusivo dos membros eu arrumei o caixa. Não, acho que está tudo certo. Não, o caixa está certo. E agora eu fiz a apuração de novo. Aí eu fiz uma conferência do caixa com relação às operações que foram realizadas, tá? Então, só fazendo a conferência do caixa, por isso que eu achei que tinha alguma coisa estranha lá, mas não, era que não estava embutida essa compra que a gente fez das call longas. Então, do ciclo 1 ao ciclo 5, 2.076 de caixa, ciclo 6, R$ 230 de caixa, ciclo 7, por enquanto, a gente recebeu 111 na primeira semana, ou na abertura do ciclo a gente recebeu 111, gastamos 65 para já fazer uma operação sem risco, tá? Gastamos 47, esses 437 eu não teria gasto se não fosse para mostrar para vocês, eu teria só pego 470 com 440, a dinâmica da call longa. Próxima aula a gente vai voltar na call longa, eu quero falar sobre estrutura de renda com call longa, tá? Aqui a gente tem R$ 81 na última operação, e nesta operação, como a gente acabou de ver, a gente pegou 97 na rolagem, comprou R$ 85 de put longa e ainda tem R$ 24 porque a gente aumentou um pouquinho a nossa carga em straddle, tá? Strangle, quer dizer, de R$ 2. Beleza? 2038 é o nosso caixa. Nosso caixa está aqui. De ativo, o que a gente tem de ativo? 150 T12, 10 L201, que é call longa no 100, call longa no 100. Isso aqui dá um desespero porque perde valor, tá? Por quê? Olha, isso aqui tem R$ 11 de intrínseco, 11, R$ 12. Isso aqui tem R$ 18 de intrínseco. Então a pessoa olha para isso aqui, de extrínseco, desculpa, de extrínseco. Então isso aqui vai perder durante o trajeto. A gente vai perder esse valor. Mas isso aqui está sendo valorizado, a gente tem valor aqui, porque a gente está colocando ela acoplada às nossas 470K9. Só de economia de cara, isso vai ser discutido. Falei, vou falar no próximo vídeo de estrutura de renda de call, né? Só no próximo, só de economia que a gente tem de cobertura, tá? A J142 está próximo do vencimento, está dentro do dinheiro, está 4 centavos. Mas para eu fazer uma cobertura da K9, eu vou ter que ficar gastando no 142, 20 centavos. E nem é bom lá no 142. Tá? Isso aqui estava muito distante. A gente vai ajustar
se necessário ou não. Eu já ensinei lá no nível 2 ancoragem de Descartes, né? Ancoragem de Descartes, de Gilles Descartes. Dá até vontade de chamar, ancoragem de Su Descartes, né? Do mestre Su com o mestre Gilles Descartes. Então, assim, eu não precisaria novamente comprar esse mês a J142 por causa dessa ancoragem, tá? Mas eu vou comprar, só que eu não vou precisar mais comprar 280, que eu tinha comprado lá da última vez. Sendo que eu precisava ter 470, porque esse 280 é de uma outra operação, e aí a gente acoplou, a gente agrupou aqui algumas operações, tá? Então não precisava ter comprado. Beleza, então essa discussão, ok, né? Não vou, já foi dada a palhinha dessa discussão. Ativos, são esses todos aqui. Acrescentei o ativo novo, a 6P15 que eu acabei de comprar. Tá? Isso sim, prefiro muito mais. R$ 2.700 de ativos. A soma de todas as cotações no dia 28 de setembro, 27 de setembro. Tá? Então, ela está lá, R$ 2.700. Passivos, tá? Passivos, 470K9, tá? Então houve uma melhora significativa. Por exemplo, na apuração anterior, ó, tava 12, não melhorou muito não, 12,78 para 12,36. Olha, percebe que passou uma semana, foi quase a mesma cotação de Bova, quase a mesma cotação de Bova, e aqui, né, aqui ainda estava mais caro, 12,78, e simplesmente perdeu pouco valor, porque a Casa K9 tem pouco extrínseco. Ela está muito dentro do dinheiro, beleza? Essa V126 vai virar pó, tá? E aí a estrutura, operação principal são essas 156 com 156, que estão cobertas, pelo menos 150 aqui na K130. Então 6.400. Beleza? Como é que estamos de patrimônio, então? De patrimônio líquido, tá? 6.400 de passivo, 2.000 de caixa, 2.000 de ativo, 6.000 de passivo. Caímos para 1.700. Faltam só 1.700 para a gente sair do negativo no nosso patrimônio líquido. Gafa, você está preocupado em ter caixa? Sim, eu tenho caixa. Tenho ativos, tenho passivos. Tá? Tenho cobertura, como eu já contei na playlist. Você está preocupado? Aqui que a gente tem que saber se a gente tem que ficar preocupado ou não. À medida do momento, no momento em que eu fiz operações, eu estou mais controlado, né? Assim, eu não coloquei em risco. A única operação que eu fiz, coloquei um risco, deu errado, para variar, né? Que foi quando a gente fez a nossa booster de neutralização. Eu descobri ele, né? Tirei a cobertura dele, pronto, me lasquei, mas ok, eu fiz uma venda antecipada e o mercado deu aquela disparada, ok. Mas o importante é o seguinte: olha, mercado parado, até agora, de certa forma, subindo, né? Do dia 28 de agosto, a gente chegou no drawdown de R$ 3.000 a negativos aqui no nosso patrimônio líquido, e agora, um mês depois, 27 de agosto, a gente está com R$ 1.700 de patrimônio líquido negativo. Tá? Isso dá uma melhoria de 44%. Isso aqui é 55% disso aqui. Então, melhorou, caiu o nosso patrimônio líquido, reduziu. Tá? O que está entrando no caixa está resolvendo o prejuízo, né? E a maneira que a gente está estruturando está ficando melhor. Tá? Então aqui a gente está com 44. Em uma semana, a BOVA ficou parada, como vocês viram, né? 129 para 129. Quanto que melhorou? Parados, a gente está parado, porque a gente só fez a rolagem. Quanto que melhorou o nosso caixa em uma semana? De 1917, ó, dividido por 1733. Beleza? Nosso caixa melhorou em 10%, ao contrário. 1733 dividido por 1917. 1733 dividido por 1917, tá? Nosso caixa melhorou 9,6%. Tá? Então, se todo mês, toda semana melhorar 9%, significa, entre aspas, que eu estou ganhando 9% por semana. Não. Mais ou menos isso, tá? Então vamos lá. Ok. Em termos de risco, tá? Em termos de risco, o que a gente aumentou de risco aqui? Olha, na parte da put, a diferença, né, da semana passada é o quê? É que agora a gente tem 6P15. E a gente já pegou e já vendeu 6V132. Vai ter uma melhoria, tá? Vai ter uma melhoria de risco na put. Então, entre aspas, o prejuízo máximo que eu posso ter se tiver um colapso é R$ 5.900. Um pouquinho mais, tá? Porque as puts são longas, mas R$ 5.900 é o colapso, né, da minha posição para baixo.
Para cima, tá? Só para a gente ter uma ideia, a gente está vendido aqui, ó, em call, nosso risco em call está em 470 calls e 156 J130, K9 e J130. Então eu peguei aqui e dividi, tá? Olha, 470 K9, 650, esse é o risco. Esse é o risco, beleza? Risco. 20L201 e H99, né? Botei 10L, 10H99, já botei 20 junto aqui, e 30L165. Quando eu olho o risco, tá? Deixa eu tirar um negócio aqui da frente. Quando eu olho o risco, a gente tem 280 K9 com 280 J142, tá? Quanto de distância a gente tem aqui? A gente tem de distância, tá? 142 menos 119, R$ 23. Vezes 280, beleza, 6.440 negativo. Peguei 470 e falei, ó, 470 estão cobertas pelas 280 Jotas, que eu esqueci de anotar aqui, compradas. Isso aqui vai vencer, tá, pessoal? Vai vencer. Então eu vou dar uma reduzida, eu vou ter que renovar essa proteção, vai me custar alguma coisa, beleza? Por enquanto eu estou tranquilo com ela. Eu acho razoável, 6.000 de risco, tá? Seria o dobro se aqui fosse 470, né? Seria 12.000 de risco em call, porque a gente está buscando, e dado que a gente começou a nossa jornada com, entre aspas, R$ 25.000 de risco, tá? Entre aspas, por quê? Porque eu estava coberto. Então, assim, só para ter a cobertura, o patrimônio está lá. Estou tirando o patrimônio do jogo, isso que é importante. Além disso, como eu comprei 20 L201 e H99, 10 de cada um, né? 10, eu posso acoplar elas a K9. Então isso aqui é uma estrutura de renda, tá? Quem já ficou até aqui já merece ouvir isso. Isso aqui é uma estruturazinha de renda, porque a rolagem aqui paga essa rolagem. Pode colapsar? Pode colapsar. A gente vai ver sobre isso na estrutura de renda de put também, tá? Mas aqui me dá um notional positivo, onde essa rolagem é maior do que essa. Suave, tranquilo. Colapsou, a bola foi para o 119, beleza, isso aqui vai valer R$ 19. Foi para o 100, isso aqui não vai valer nada. Mas é uma estrutura em que eu paro de gastar com cobertura. Antes eu estava gastando com as minhas. Aqui eu estou gastando com cobertura. Aqui eu estou recebendo com cobertura. Beleza? Tem essa aqui que está totalmente coberta, tá? 150 por 150, e tem 170 por 170. Aí eu botei L165 porque eu não estou comprado nisso, só estou comprado em 30, mas eu botei aqui para falar, olha, só para ficar fácil a conta, tá? Se precisar eu compro, não vou comprar ainda, se precisar eu compro, mas é assim, o quanto que eu vou pagar se a BOVA disparar para R$ 165 semana que vem. Então eu vou pagar, eu vou travar, então eu vou gastar aproximadamente 7.900, mais um dinheiro que eu vou gastar em proteção de call, tá? Então no 165 eu estoparia a posição. É isso que eu estou dizendo aqui quando eu simulo que eu estou comprando essa 165. Beleza. Feito isso, estou colocando aqui o risco aceitável da operação, 13.000 somando 7.000, com 300 com 6.000, R$ 13.000 de risco, tá? E aumentei 6, porque botei 6 J130, tá? Coloquei também uma possibilidade de colapso, tá? Eu estaria com 14.090, tá? Fechando ela também no 175, então 165, só para vocês terem 165 menos 130, tá? Vezes 6, 210. Então aumentei 210, então estou com risco na call de 14.000. Lembrando que aqui eu tenho uma vantagem temporal, tá? E aqui eu tenho uma vantagem estrutural, beleza? Então isso aí fica para futuro. Próximas aulas a gente fala sobre isso, beleza? Então, feito a primeira parte toda, beleza? A primeira parte encerra aqui. Deixa eu dar um pausezinho para organizar. Um pausezinho para organizar. A folhinha está tentando achar a folha do roteiro, né? Então, agora vamos falar do roteiro para poder organizar. Então, olha, agora é como se eu falasse, vamos começar uma aula sobre put longa como estrutura de renda, tá? Cuidado, não é simples, tá? Cuidado, não é simples. Então, eu até pretendo vou abrir o vídeo de novo. Quem está assistindo o vídeo vai ver o negócio. Pô, Gafo, tá começando o vídeo de novo? Então, vocês vão ver o vídeo começando agora, mas depois eu separo e falo, isso aqui é o vídeo do lado do Gafalo. Pessoal, então esse vídeo aqui é para falar sobre put longa. A gente vai pensar ela como estrutura de renda e a gente vai observar, principalmente, entender um pouco o efeito do DI. Tá? Então a gente vai olhar do ponto de vista meio que
como é que eu vou falar? Dogmático. Put longa e TM é uma estrutura de renda, estou dogmatizando isso. Não levem nunca nada no mercado financeiro como algo fundamental. Depois eu vou olhar do ponto de vista de princípio, qual o princípio que leva a dizer que put longa pode ser uma estrutura de renda. Vou fazer o cálculo. Depois que eu fizer o cálculo, eu vou olhar a nossa operação na prática, tá? E a gente vai fazer observações. Na verdade, vai fazer observações e vai olhar a nossa operação na prática. Então, é este vídeo que a gente vai tratar aqui de put longa como estrutura de renda simples, put longa ITM, tá? Bom, esse vídeo vale ouro, tá? Então, assim, considerem assinar, assim, assina o canal só por causa desse vídeo, tá? Se você fala assim, Gafa, esse vídeo está meio que escondido, né? Porque ele está também dentro do vídeo da Jornada do Milhão, mas está aqui no nosso Gafálogo. Quem está no Gafálogo não precisa assinar, mas vale a pena, beleza? Então, olha só. Estrutura de renda. 6P15. Eu comprei 6P15 na minha Jornada do Milhão. O que é isso? A gente está hoje, né? Esse aqui, dia 28 de setembro, beleza? Isso aqui é de abril de 2024, de 2025. Eu fui lá e comprei essa estrutura, tá? Uma put ITM. Qual o princípio básico que tem aqui, tá? O princípio, então assim, dogmaticamente falando, put ITM longa é renda, tá? Isso é dogmaticamente falando. É uma estrutura de renda. Eu vou botar uma grana que no final eu tiro o dinheiro. Tá? Dogmaticamente falando é isso. Vamos olhar por forma princípio. Não quer dizer que é promessa de investimento, nada disso. É estudo. Tá? A gente está estudando. No mercado brasileiro está funcionando assim. Vai funcionar lá em 2032? Não sei. No dia 22, 8 de setembro, que a gente está olhando esse estudo, eu estou confiando, fiz uma operação confiando nisso. Princípio. A put desconta o DI do preço. Então, quando você opera uma put, tá, ela vai estar, o preço dela vai estar descontado o DI vezes o tempo. Então, esse é o princípio. Vamos entender o que é esse princípio. Por exemplo, se eu compro uma P15, o que significa comprar uma P15? Significa que alguém vai comprar de mim por R$ 150 em abril de 2024 uma Bova 11. Tá? É isso que significa. Quando eu comprei a P15, eu tenho direito de vender por R$ 150 a minha Bova 11. Só que só vou ser exercido, só vou poder executar esse direito, porque as puts são europeias, só vou poder executar esse direito em abril de 2024, 2025. Antes de abril de 2025, eu não posso executar esse meu direito de que alguém compre de mim Bova por 150. Tá? Beleza. Por que isso? Porque a put é europeia. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Então isso aqui é a declaração conceitual do que é uma compra de put P15, beleza? Ah, mas Gaf, isso é muito mirim. É, mirim mesmo. A jornada tem que ser alguma coisa, como o vídeo vai ficar separado aqui, ele é um vídeo para iniciante também. Então, imagina o seguinte, tá? Vamos entender agora um exemplo que a BOVA está em 119, tá? Em 27 em 27 de setembro. Vamos entender o princípio que a put desconta o DI do preço. Imagina alguém fala para mim, amanhã eu compro de você por 150. Amanhã, segunda-feira, né? O vídeo está sendo gravado sábado, segunda-feira eu compro a BOVA de você por 150. Para você assumir esse compromisso, a BOVA está 129, tá? A BOVA está 129. Por que alguém vai me pagar 150? Ele vai, para ele assumir esse compromisso, ele vai querer grana. Então, ele para assinar o contrato comigo, ele vai falar, olha, eu quero, para eu me comprometer com você, no mínimo 150 menos 129. Eu quero R$ 21. Porque eu vou comprar de você por 150 algo que está R$ 129. Então, R$ 21 é o preço para amanhã. Para amanhã. Não vou descontar daí. Sei lá, só vou te sacar no caixa e pagar 150 para você por algo que vale 129. Então, eu vou querer R$ 21 hoje. R$ 21 hoje para assumir esse compromisso. Então, olha só, não botei tempo. Simplesmente, de um dia para o outro. Tá? Então, no mínimo, o cara vai querer R$ 21. Agora, imagina se ele fala o seguinte, olha, eu compro por 150 de você, só que no mês que vem. Eu falo no mês que vem. Opa, no mês que vem não é bem assim não. Eu não vou querer só a diferença de preço. Vamos pensar o seguinte,
eu, né, você que está com... vamos botar assim, eu estou comprando o compromisso de você. Então, o GAFA comprou a P115. O GAFA sou eu, comprei a P115. A P15. Então, eu tenho o ativo por R$ 129, tá? E daqui a um mês, esse ativo tende a valorizar R$ 1. Então, 130. Então, eu olho para você, né, e falo, poxa, cara, você não vai comprar amanhã uma coisa que está 129, então você vai ter R$ 129 guardado. Então, na verdade, você está com 129 aí, você não está me dando 150 hoje, você não está me dando 150 hoje, você está com 129 aí e vai receber 21 meu. Não. Como eu estou com 129, daqui a um mês a BOVA vai estar 130. Então, você vai receber 1,29. Você economizou 1,29. Então, eu vou querer esse preço, eu vou querer desconto nisso aí. Então, se eu acrescento esse DI no preço atual da BOVA, um mês depois, né, eu estou colocando DI, então, essa pessoa que está comprando por 150 de você, ela está economizando porque ela está guardando R$ 129 no mês que vem. Em vez dela comprar amanhã, ela está com R$ 150 guardadinhos, então ela está economizando um DI. Então a BOVA daqui a um mês vai estar o quê? 129 por R$ 1, né? Vezes 1,01. Então 1% ela vai estar R$ 130. A pessoa economizou 1,29. Pelo fato de que eu não estou gastando 150 já. Então eu desconto, né? Então se eu pagaria R$ 21 no dia seguinte, como eu estou vendendo a minha P15, eu estou tendo uma vantagem. Quem está comprando, está pagando. Está pagando para ter esse direito. Mas quem está vendendo, ele tem uma vantagem se ele comprar no mês seguinte. Se ele compra no mês seguinte, o dinheirinho dele lá, os R$ 129, que seria o intrínseco, está rendendo. Está rendendo quanto? 1%. Então ele fala, poxa, não, cara, eu quero que você desconte isso aí para mim. Você está economizando um real porque o seu dinheiro está rendendo. O meu não. Eu tenho a BOVA 11. Eu comprei a BOVA 11. Então desconta isso aí para mim. Aí o cara vai e faz o seguinte, o vendedor da opção vai falar, ok, vou descontar. Então, eu vou pagar 150. Eu sei que você está com um negócio aí que vale 129. Como eu tenho uma vantagem de um mês em relação a você, é justo eu descontar do preço 1,29. Então, ao invés de eu te vender por R$ 21, eu vou te vender, para assumir o compromisso só no mês que vem, por R$19,71. Eu descontei o DI. Vocês vão ver isso na prática, tá? Estou mostrando aqui na teoria. Então, na teoria, R$ 21 para amanhã. Né? Para um mês depois, eu estou acrescentando que quem está vendendo a P15 está tendo uma vantagem. O mercado é soberano, o mercado é justo. Por incrível que pareça, o mercado é justo. Injusto é com quem não sabe. Ele é bem justo. Ele fala o seguinte: olha, não faz sentido eu comparar alguém que assume o compromisso para amanhã com alguém que assume o compromisso para o mês que vem. Esse cara está com o dinheirinho dele guardado na conta. Então, peraí, se o ativo que ele quer comprar vale R$ 129, que ele está assumindo, ele é vendedor, ele está assumindo a compra. Eu te garanto que eu vou comprar por 150. Então, esse cara aqui, ele merece. Ele vai ter que ter um desconto aqui, porque o dinheirinho dele está guardado. Tá? Então, ele vai receber menos do que quem se compromete a comprar amanhã. Menos quanto? Um DI. Então, R$19,71. Não estou colocando aqui um outro fator de preço, que é o risco. Tá? Isso é sem olhar risco. Sem olhar risco. É simplesmente o preço que está. É o preço que está. Porque o risco, qual o risco? O mercado subir. Então, agora vamos lá. Um mês eu descontei um DI. 2 meses, 2 DI. 3 meses, 3 DI. 4 meses, agora, ó, a gente não está em setembro? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, eu vou descontar quanto? Vou descontar 7 DIs daquele preço. Eu ajustei aqui o DI de 0,8% ao mês, porque 1% ao mês vai dar um valor considerado. Valor considerável em 7 meses, tá? Vai ter muito desconto aqui. Então, ajustando para 0,8, tá? Vai ser o quê? Eu simplesmente peguei 129 vezes 0,8%, tá? R$1 e vezes 7. Beleza? Vezes 7. Tá aqui
o 7,22 está aqui. Então, vou pegar R$ 21, descontar 7,22 e vai ser quanto? Né? A BOVA, é como se você estivesse comprando a BOVA, 129, desculpa, descontar R$ 21 desses 7,22, mas a lógica não é essa. É 7,22 aplicados a 129. Então, R$ 129 que o vendedor vai estar deixando guardadinho por 7 meses, vai valer daqui a 7 meses R$ 136. É o DI que vai ter sendo aplicado aqui. Juros simples, tá, pessoal? Juros compostos, não vou botar juros compostos não, que a diferença é muito pouco. Mas quer botar juros compostos? Vai pegar 129, vai multiplicar vezes 1,0008, tá? Então aqui você tem o primeiro mês, 129, 120, 129 vezes 1,008, tá? Agora sim. 130, daqui a um mês, tá? Daqui a 2 meses, 131, daqui a 3 meses, 132, daqui a 4 meses, epa, não funciona, tá? Daqui a 4 meses, 133, e assim vai, até dar uns 136 com juros compostos, dá um pouquinho mais. Beleza. Então, olhando agora, né, R$ 136, como é que fica? Olha, R$ 150 é o preço que você aceita pagar, menos o preço que a BOVA estaria, né, que o valor que você pagaria é 129 vezes o DI, tá? Então o preço natural aqui seria em torno de R$ 13,77. Gafo, como é que faz essa conta? De novo, pega o DI, aplica sobre o preço hoje da BOVA, você vai ter o preço futuro da BOVA. 150, que é o strike. 150 menos o preço futuro da BOVA dá o preço da opção P15. Tende a ser este o preço da opção P15. Tá? Tende a ser esse. Beleza? Posso fazer aqui um resuminho? Acho que ajuda, né? Então, olha. Então, o básico, tá, pessoal? Básico. Como é que seria o básico? Quer dizer que é exatamente essa conta? Não, isso aí cada plataforma vai ter o risco, vai ter um monte de coisa envolvida. Mas como é que funciona? Olha, quanto deve mais ou menos custar a P15? A P15, o strike da P15 é quanto? É 150. A BOVA, tá? Ela tá quanto? A BOVA, o ativo, tá 129, tá? E o DI, eu estou colocando 0,8%. Do dia 27 de setembro até 20 e pouco de abril, são quantos meses? Quantos vencimentos? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Aproximadamente, tá? 7 vencimentos. Que as contas são feitas exatas, tá? Aqui eu estou fazendo conta muito mais razoável, né? Mais rápida, sem se preocupar muito com o Zé Continha, como diz o nosso mestre Basta. 7 vencimentos. 7 vencimentos aplicado ao DI. Então, ó, é como se você tivesse R$ 129, daqui a 7 meses, R$ 129 vai valer R$ 136, que a gente viu lá, né? Que são 7 vezes o DI, que é igual de 7 vezes o DI de 129, beleza? Então, 7 vezes 0,08, tá? Não, melhor assim, 0,8 vezes por cento, 129, dá R$ 1 e alguma coisa, eu multipliquei por 7, deu 7,28, sei lá, tá? Então, isso aqui é o DI, logo a BOVA, 129 mais R$ 7 vai para 136. Então, como é que ficaria a P15? A P15, P150, né? P150, isso aqui é o strike 150. Seria o quê? 150 é o strike menos o preço futuro da BOVA, tá? Que vai dar R$ 14, é o que ela tem que estar valendo, mais ou menos. Strike menos o preço futuro da BOVA, tá? Eu gosto de raciocinar dessa maneira. Então, ó, P15 é o strike menos preço futuro. Só isso. Como é que eu calculo o preço futuro? Preço futuro você calcula, tá? BOVA atual vezes o DI do período. Período, tá? Ó, só isso. Calculou o preço futuro. A BOVA atual estava 126 vezes
aproximadamente 7%. 7%. É vezes é mais, né? É vezes mais aqui. Que você vai ter 7%, é mais 7%, tá? 129 mais 7% de 129, tá? Então vai dar isso aqui, ó. 129, 7% de 7%. 7% de 129, tá? Dá R$ 9. 7%, R$ 7. Na verdade, não dá 7%. Tá? Era 0,08, é 0,8% vezes 7. Então, 5%. Mais 5,6% de 129, tá? Que é o 0,8 que eu usei. Então, agora sim, 5,6%, 5,6 vezes 129, aí dá o 7,22, mais o 129, tá? Dá o 136 lá. Então, esse é o preço esperado aí da bova, R$ 14. Bom, vamos para o mercado, tá? Então, isso aqui é o princípio fenomenológico, fenomenológico, falar isso rápido é até difícil, né? Para que a gente entenda por que a put ela tende a valorizar. Peraí, como assim tende a valorizar? Olha, amanhã ela não vale 21? Daqui a 7 meses, a gente não falou, olha, eu compro por 13? Então, se eu comprar por 13 e a bova ficar parada, os meus R$ 13 viram 21. Este é o princípio do que aconteceu. Tá? Então, vamos entender o que aconteceu na teoria. Eu falei para vocês, olha, eu comprei a P15. Primeira parte, a mais complexazinha, tá? Que se resume ao cálculo. A primeira parte se resume isso aqui, ó. Cálculo de quanto vale a put ITM. Tá? Um cálculo básico. Não quer dizer, não estou colocando complexidade, não. Na verdade, assim, não é totalmente isso, mas estou simplificando para ficar fácil a gente fazer apurações, tá? Estimativas, que o mercado é soberano. Vale o que o mercado está pedindo. A 6P15, importante essa frase, tá? Vale o que o mercado está pedindo. Quem chegou aqui, coloca. Vale o que o mercado está pedindo. Coloca no comentário aí para saber quem está indo até o fim. Então a 6P15, agora vai ser mais rápido. Se a BOV ficar parada, o que a gente viu? Para um dia, para o dia seguinte está 21. Para um mês, eu desconto um DI, está 19. Para 7 meses, está 13. Então, quem compra uma P15 de 7 meses, 13,77, a tendência dela é virar R$ 21. Mas perceba que eu estou BIPTM. Por quê? Porque tem gente, atenção, tem gente que sai comprando. Cuidado, galera. Uma coisa é pegar dinheiro da renda fixa e botar aqui. Achar que vai ganhar dinheiro, a bova sobe e perde tudo. Não é assim. Não é assim. Tá? Então, se a bova ficar parada, a tendência é o quê? É valorizar um DI por mês. E qual a grande sacada de comprar put longa? Tá? Qual a grande sacada? Primeiro que a bova subir, só acontece pouquíssimas vezes. Pode uma vez para cada década. Né? Uma vez a cada década ela dá uma puxada boa. Normalmente ela fica lenga-lenga. Então você pode perder tudo. Então o que a gente está olhando aqui do ponto de vista teórico? Eu investiria R$13,80 e 7 meses depois eu teria R$ 21. Quanto que isso me rendeu? R$ 21 dividido por 13,80, 52% em 7 meses. É isso mesmo, galera. Tá? Por que você está falando é isso mesmo? Porque ontem não, essa semana, sem querer, eu tinha uma put perdida na minha custódia e eu desfiz dela. Falei, caraca, valorizou pra caramba. Porque tava lá, uma X50. Beleza? Então, essa aqui é a tendência teórica de uma put ITM se a bova ficar parada. Se a bova ficar parada. Então, cuidado, não pensem nisso como investimento, tá? É melhor pensar assim, jogo do tigrinho. Brincadeira, também não é assim. Tem princípios, tá? Então, assim, GafaBet. Agora eu vou abrir uma bet também, GafaBet. Ó, quando eu falo isso, eu preciso botar no comentário GafaBet, né, galera? Então vamos lá. Beleza. Então, o que acontece? O risco da bova nos R$ 150, vamos olhar agora do ponto de vista do risco. Tá? Então, o que acontece na teoria? Tendência parada bova é valorizar. Se daqui a 7 meses a bova tiver 129, a tendência é esse negócio valer R$ 21. Tá? Qual é o risco? Olha, para cima, se a bova for para 150, a gente perde tudo.
Então, esse investimento que eu estou comprando aqui, 6P15, eu não estou preocupado porque eu comprei com rolagem. Não é uma preocupação. Mas se der uma boa subida, eu perco tudo. Se subir por 140, tá? Vai valer R$ 10. Vai valer R$ 10. Como eu investi 13, eu perdi 4. Investi 13,80, eu perdi R$ 4. Se a bola ficar no 130, ela vai valer 20 daqui a 7 meses. Então eu ganho R$ 6. Então é isso, é um risco conforme a movimentação da bova, tá? Agora, vamos observar na prática. Vamos observar na prática, caminhando para o final do vídeo, tá? Vamos observar na prática. Olha, o que está acontecendo na prática? A gente vai pegar as cotações do mercado. Pegando as cotações do mercado, essa aqui, 27,09, tá? Desculpa, em setembro, 27 de setembro, eu estou preocupado com o horário aqui, tem que buscar minha filha na escola. 27 de setembro. A P15 está valendo 14,20, aula no sábado, galera. Ok. 27 de setembro. A P15 está valendo 14,20, a X50 está valendo 17 e a W150 está valendo... Ó, a P15 é abril de 2025. Paguei 14,20. A X50 é dezembro de 2025. Está valendo 17. E a W150, para novembro, olha quanto que ela valoriza aqui um mês depois. Tá? É possível, aqui é 2024, aqui é 2024, galera, desculpa. 24 e 24. Então, na prática, esses foram os preços praticados ontem. Então, eu observo na prática, com a BOVA no 129, que, de fato, vale mais a que está mais perto do que a que está mais longe. Então, foi uma observação na prática. A W150, 18,50. A V149, a última negociação dela foi 23 de setembro. Tá? Já faz quase uma semana e a BOVA estava no 127. Então, ela estava valendo R$ 22. Tá? O preço dela deveria ser 23, então ela ainda teria R$ 1 de intrínseco. Agora, olha no dia 20 de agosto como é que isso aqui valeria também. No dia 20 de agosto, teve a negociação da P15, foi R$ 11, e teve a negociação da X50, R$ 15. Manteve a abertura aqui em torno de R$ 4, R$ 3,80, R$ 4. Então vocês percebam que é uma observação, tá? E a U150, que a BOVA estava, nem lembro o preço da BOVA, estava 132, 133, a BOVA estava de 132, 133. A U150 está valendo 16,40 no dia 20 de agosto, acabei não anotando. Então, o que a gente viu de princípio do fenômeno, né? A gente entendeu que a gente tende a ganhar dinheiro com ele, até 52% no mês, e a gente observou na prática que, no momento, é isso que está acontecendo no mercado. Tá? No momento, é isso que está acontecendo no mercado. E agora, por fim, faturando. Faturando, olha só, o que eu fiz além disso tudo? Tá? Peraí, tá. Além disso tudo, eu peguei e fiz a venda de uma V132W2. Fiz uma venda. Quando eu faço essa venda, o que a gente tem? A 6P15, tá? Vamos olhar agora o que o GAFA fez na jornada das semanais, tá? Eu separei o vídeo em dois, mas isso aqui é o que o GAFA fez nas jornadas semanais. Ele pegou a 6P15, vendeu 6V132W2, tá? Ou seja, ele faturou R$ 14 para cada P15, 85 nas 6. Ele gastou R$ 14, ele vendeu por 2,58 a 132, tá? Então, ele pagou, nessa estrutura, ele pagou 11,62. Galera, para baixo eu não tenho risco. Como assim, Gafa? Tendo a não ter risco. Vamos fazer a conta? Porque essa conta é difícil. Eu vou fazer aqui, assistam e reassistam. Se subir, a 132 vira pó. Então isso não é um problema. Eu continuo aproveitando essa aqui. Tá? Não é um problema. Agora, se cair, imagina que despenca. Vamos olhar o mercado como está hoje. Se despencar, eu posso pegar essa P15 e trazer para o presente. Ela vai valer o quê? Se eu trouxer para o presente, é como se eu tivesse uma V150, uma V132. Então, eu recebo R$ 18. Eu investi 11 e recebi 18. Mas é só isso? Não vou faturar isso tudo, né? Quem dera fosse assim, né? Não é assim. Só que a gente viu o quê? A gente viu
que quando eu trago para cá, se eu estou comprado aqui e quero estar comprado aqui, aí eu vou ter que pagar. Essa aqui é mais cara, a mais próxima é mais cara. Tá? Então, se eu pegar as cotações do mercado, por exemplo, a P15 está 14,20. A W15, que foi aonde eu tive cotação aqui, ó, a W15, que foi onde eu tive cotação, ela está R$ 18. Então, fazer essa translocação, tirar lá de abril e trazer para aqui para próximo, vai me custar R$ 4. Por que você botou mais R$ 1 aqui, Gafa? Eu botei mais R$ 1 aqui por causa da W15, tá? Porque eu não tive negociação na V15. Então, eu acrescentei R$ 1 de 1 DI no mês. Então, eu perco aqui na jogada R$ 14 menos R$ 19,50. Então, quando eu trago isso aqui para cá, eu perco R$ 1. Então, para cada mês que a BOV ficar parada ali no 129, eu estou ganhando R$ 1, porque eu não estou pagando isso aqui, esse deslocamento. Isso aqui está valorizando. Está valorizando. Então, não preciso deslocar. Se amanhã ela despencar, eu vou ter que fazer o deslocamento, né? Vou receber 150 menos 132. Beleza, recebo R$ 18 pela trava de baixa, né? Mas eu pago essa translocação da PES 15 para a série próxima. Vou pagar em torno de R$ 5. Tá? Então, R$ 18 eu recebo, menos R$ 5 de translocação. Então, isso aqui é a trava, né? Porque você tem uma trava de baixa aqui, tá? Uma trava de baixa com put, que você recebe, beleza? E aqui você tem o custo da translocação. Isso aqui é um custo de translocação. O que acontece, então? Olha, você gastou 11,62 e recebeu 12,70. Não quer dizer que é exatamente isso, mas é esta tendência de recebimento. Ou seja, entrei com 11,62 e pode ser que eu saia com 12,70. Quanto que é essa diferença? 9%. 9% em um mês, menos o DI de R$ 11 que foi investido. Tá? Então percebam que o faturamento é absurdo. Beleza? A possibilidade de faturamento é absurda pelo esse investimento. Claro, isso aqui é uma conta, tá? Uma conta teórica. O mercado se comporta e define como ele vai fazer, mas eu vou, às vezes, eu até faço esse faturamento para vocês verem esse ganho. Tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Tá? Fechou a parte da faturando aqui da put, tá? Que agora esse vídeo aqui ficou no Gafálogo. Então, quem assistiu isso pelo Gafálogo, entenda que esse vídeo ele compõe lá a nossa jornada semanais, mas eu resolvi botar ele aqui à parte, como calcular a put longa, como estimar o preço da put longa e como a put longa pode ser uma estrutura de renda, simplesmente só comprando ela e muito dentro do dinheiro, esperando que a BOVA continue no mesmo lugar. Esperando que a BOVA continue no mesmo lugar é uma aposta. Aposta é gafabete. Né? Brincadeira, galera. Um bom abraço aí. Um grande abraço. Bom vídeo. Um bom final de semana para todo mundo. Uma boa semana. Até o próximo vídeo. Valeu.